Quem nunca se sentiu completamente paralisado por um objetivo que parece gigante? Sabe, a boa notícia é que existem ferramentas mentais para a gente dominar nosso estado interior e finalmente transformar esses grandes sonhos em realidade. É sobre isso que a gente vai conversar. Então, nosso roteiro aqui vai ser uma jornada em 5 partes. A gente começa com a base de tudo, que é amanhã. E daí vamos construindo passo a passo um verdadeiro arsenal de técnicas para fortalecer a mente e proteger nossa energia. Essa sensação é super comum. Começar um projeto grande e se sentir soterrado, tendo que lutar todo santo dia contra a procrastinação, contra as 1000 distrações que aparecem, é uma guerra diária. Tá, mas por onde a gente começa a virar esse jogo? O segredo é focar em algo concreto, sabe? Tangível. A ideia é criar uma vitória logo de cara, dominando as 2 primeiras horas do dia. É aqui que a gente constrói o alicerce para tudo. E olha só que dado interessante. Esse gráfico mostra um hábito que basicamente sabota o sucesso antes mesmo do dia começar de verdade. 82% das pessoas, é muita gente, pega o celular assim que acorda. É como se a gente abrisse a porta de casa e falasse: pode entrar, estresse, fica à vontade, ansiedade. Bom, e aqui está o antídoto para isso. É um ritual poderoso de 5 passos para já começar o dia com o pé direito. Primeiro, o mais importante, evitar o celular. Isso protege a mente. Depois, uma coisinha simples como arrumar a cama, já dá uma sensação de controle. Aí, beber água, movimentar o corpo para liberar endorfinas e ler algumas páginas para focar a mente. Cada passinho desse é uma pequena vitória que vai se somando. Certo? Com a nossa base da manhã bem sólida, a gente parte para outra briga, o campo de batalha externo. Agora, é hora de entender que forças são essas que disputam nossa atenção o tempo todo. E claro, como a gente pode vencer essa guerra. E o grande vilão nessa história é o sequestro da nossa dopamina. A dopamina é a molécula da motivação no cérebro, né? O problema é que existe toda uma indústria de redes sociais, jogos, que é projetada para hackear esse sistema e manter a gente preso querendo sempre mais. E isso cria um cabo de guerra dentro da gente. De um lado tem aquele prazer superficial, facinho, de rolar a tela do celular. Do outro lado tem a satisfação profunda. Aquela que a gente conquista com esforço de verdade, sabe? E são 2 coisas bem diferentes. Essa frase resume tudo, né? Quando a gente vive correndo atrás desses picos fáceis de dopamina, o que acontece é que a nossa régua de prazer diminui. Fica cada vez mais difícil sentir satisfação de verdade com as coisas que realmente importam para os nossos objetivos. Ok, já falamos do que vem de fora. Agora, vamos mergulhar no jogo interno. Chegou a hora de olhar para aqueles pensamentos distorcidos que sabotam o nosso progresso sem a gente nem perceber. E a gente está falando aqui das famosas distorções cognitivas. Sabe o que é isso? São basicamente truques que a nossa mente usa para nos convencer de algo que não é bem verdade. Elas parecem super lógicas, mas na real só fortalecem a negatividade e a autocrítica. Um exemplo clássico disso, a tal da catastrofização, é aquela tendência de esperar sempre o pior. A mente pega um probleminha pequeno e transforma numa tragédia, num desastre completo. Vai direto para o pior cenário possível. Na prática, é um pensamento mais ou menos assim. Um único evento, um simulado, é usado como prova de que uma catástrofe inevitável vai acontecer. É uma bola de neve mental. E tem outra armadilha mental bem comum que é a rotulação. Aqui, um erro, uma única ação, deixa de ser só uma ação e vira uma definição sobre quem a pessoa é, uma identidade permanente e quase sempre negativa. É exatamente isso. Em vez de pensar, eu cometi um erro, o pensamento vira, eu sou um fracasso. A ação e a identidade se misturam, e isso acaba com a confiança de qualquer um. É uma generalização super perigosa. Certo? Então, para a gente proteger o nosso foco e esse diálogo interno, a gente precisa construir uma fortaleza. Isso significa defender a nossa energia, sabe? Gerenciar o ambiente social e principalmente aprender a colocar limites. E falando em limites, um dos maiores ralos de energia é a dificuldade de dizer não. Essa palavrinha de 3 letras pode ser uma das mais difíceis de falar. E o motivo, geralmente, são medos bem profundos. São medos que todo mundo conhece bem. O medo de acharem que somos egoístas, medo de que a outra pessoa fique com raiva, o medo de rejeição, de ser visto como um mau amigo, um mau profissional. E por causa desses medos, a gente acaba colocando a prioridade dos outros na frente da nossa. Mas olha, tem um jeito bem simples de retomar o controle. É como um filtro de 3 perguntas para usar antes de dizer sim para qualquer coisa. A primeira é, eu quero fazer isso? A segunda, eu posso? Tenho tempo e energia?
E a terceira, a mais importante. Eu devo. Isso está alinhado com as minhas metas? Essas perguntas mudam o jogo. E para fechar, vamos montar um kit de primeiros socorros para ansiedade. São técnicas práticas, simples e muito poderosas para a gente usar naqueles momentos em que o nervosismo aperta. A primeira ferramenta é o aterramento, ou grounding. É uma técnica incrível para acalmar a mente ansiosa. Por quê? Porque ela força o cérebro a sair daquele looping de preocupações e se conectar de novo com o mundo físico, com o agora. E um jeito bem prático de fazer isso é com a técnica 5-4-3-2-1. É super simples. É um processo para tirar a mente daquela espiral de ansiedade. Basicamente, é parar e reconhecer 5 coisas que se pode ver, 4 coisas que se pode cheirar, 3 que se pode sentir o gosto, 2 que se pode ouvir e 1 que se pode tocar. É uma âncora sensorial que traz a gente de volta para o presente. Essa jornada para dominar o estado interior, claro, não acontece da noite para o dia. Mas, como dizem, começa com um único passo. A lição mais importante de tudo isso é não tentar fazer tudo de uma vez. Então a reflexão que fica é, olhando para tudo que a gente viu, qual é aquele pequeno hábito, o primeiro, que vai começar a ser construído hoje?